Olá, olá. Boa tarde, pessoal. Esperar aí. Beleza, pessoal tá entrando. Boa tarde, boa tarde, boa tarde a todos que estão entrando aí. Guilherme, Ruth, Carol, Bruna. Boa tarde, boa tarde. Andréia tá aí também. Marta. Tudo bem, é Fernando. Só tô esperando aqui o Magrani entrar pra gente começar aí. Já combinei com ele. Então só a Renata também, a Juliana. Pera aí. Deixa eu ver aqui então. Não sei se agora tá aí com áudio. Pronto, então tá tudo certo aqui então. Beleza. Juliana, tudo bem? Juliana, Geise. Ok, áudio tá ok. Jardel também. É isso aí, Jardel. Jadiel, desculpe. Só esperar aí mais um pouquinho o Eduardo entrar. Quando o Eduardo entrar, a gente começa aqui, né? Eu não vi aqui, acho que ele não entrou ainda. Mas só aguardar aí, né? Opa, pronto aqui, pessoal. Eu não consigo... Peraí, deixa eu ver aqui. Tô vendo aqui os presentes. Aqui. Agora sim. Vamos ver, chamei ali, tá conectando agora. Grande, Matheus. Estão conseguindo Tudo me bem, ouvir bem? Eduardo? Sim, eu tô te ouvindo bem, tá tranquilo, tá tudo tranquilo aqui. Maravilha. Estamos parecidos aqui, né? Cabelo raspado, Pois é, camisa pola paisana. eu ia brincar, isso é visual da pandemia, né? Boa. Aqui eu fiz a mesma coisa, fiz aqui em casa mesmo e pronto, É tem a isso, é maquininha, ó. isso. É o que dá para fazer, né? E segue o bar. É o que dá pra fazer, claro. Bom, prazer estar aqui com você, cara. Então, tudo bem, Eduardo? Obrigado, Tudo né, bem. por atender aí ao convite. A gente já se falou algumas vezes aí, mas a gente nunca tínhamos conversado só entre nós, né? Mas não assim, É dando a verdade. cara a tapa aí para o pessoal ver. É verdade. Então, eu quero, em primeiro lugar, aí, agradecer, né? E colocar, deixar até aí, pedir para, em primeiro lugar, aí, imagino que todos que estejam assistindo aí até já te conheçam, claro, né? Mas se você quiser falar um pouquinho aí do que você está falando, antes da gente já começar colocando fogo no parquinho, né? Vamos nessa, um prazer. Bom, gente, para quem não me conhece, eu sou Eduardo Magrani. Eu estou atualmente morando aqui em Berlim. Eu trabalho junto ao governo alemão através de uma fundação alemã chamada Konrad Adenauer Foundation e trabalho num tripé temático. O primeiro deles é com compliance de proteção de dados. Então, eu ajudo a fazer policy briefs, pesquisas aplicadas na área de proteção de dados, que gira muito em torno do GDPR, né? Além disso, trabalho muito com o tema de desinformação e eleições e alguns projetos envolvendo inteligência artificial também. É cada vez mais do interesse do governo alemão e da Europa como um todo investir mais em inteligência artificial e regular esse cenário desafiador também. Esse é o meu chapéu alemão. É o chapéuzinho. É o chapéu alemão, mas no Brasil tenho várias atividades também. Eu estou como presidente do INPD, o Instituto Nacional de Proteção de Dados, que é uma entidade sem fins lucrativos que visa promover o debate de proteção de dados no Brasil. Eu sou advogado de formação, então graduação, mestrado, doutorado, sempre com esse olhar regulatório. E, além disso, professor também, que eu tenho muito orgulho. Eu ensino em várias instituições e trabalho, então, nesse tripé aí, policy, advocacia, né? É boa, boa. E aí, Eduardo, assim, é legal, foi interessante a gente, né? E para o pessoal, claro, o pessoal já deve ter visto aí que a gente vai falar de proteção de dados e eleições. E são dois temas que eu acho que para nós dois são temas muito caros, né? Ou seja, muito queridos.
Eu falo por mim especificamente, né, como as pessoas talvez nem todos saibam, né, mas a minha graduação e meu mestrado são em ciência política. Eu dei aula de ciência política e teoria do Estado, eleitoral, constitucional. Uma das minhas, a dissertação não, a tese do doutorado é em direito eleitoral, que eu estou aguardando para defender. Então a gente acaba juntando isso e é para isso que a gente vai bater esse papo aqui, né? E aí, Eduardo, só a título de curiosidade, eu queria perguntar assim, para contextualizar, se você passou já por algum momento eleitoral na Alemanha, enquanto você estava aí, e se tiver passado, como é que foi a questão de proteção de dados na Alemanha em si? Porque a gente sabe que a Alemanha tem uma cultura de proteção de dados que não apenas não é de hoje, já vem lá da década de 70, e também é fortíssima, né? Quer dizer, há uma diferença cultural muito grande aí da Alemanha em relação aqui a Portugal, por exemplo, isso é inegável, ou em relação ao Brasil. Então eu queria assim de saber se você já passou e se passou, como é que foi essa relação entre eleições e proteção de dados, uma perspectiva mais prática daí da Alemanha no primeiro momento. Legal. Eu não participei de campanha eleitoral especificamente, mas parte do meu trabalho aqui é ter um contato constante com policymakers, com políticos, eventualmente com partidos, DPOs de partidos também, então acompanho de perto esse cenário. Você tocou num ponto-chave aí que é o aspecto cultural, né? Quando a gente fala de compliance e proteção de dados, entra aí um espírito do povo de como as pessoas percebem o valor da privacidade, como é feita a governança dessas informações. Eu vejo um contraste muito grande entre essa cultura aqui na Alemanha e no Brasil, por exemplo, né? A Alemanha passou por períodos severos de guerra, questões muito sensíveis relacionadas a vigilantismo, né? Acesso as informações. Então, privacidade é algo muito caro aqui, em primeiro lugar, para as pessoas que percebem isso, mas também as instituições têm um receio muito grande de não estarem compliant, porque aqui existe enforcement. Né? Você sabe tão bem quanto eu que aqui tem a Autoridade de Proteção de Dados de Berlim, por exemplo, que multa, e multa feio, né? Não é com poucos milhões, não. Então, quando eu converso com políticos e partidos, é uníssono que eles entendem a importância do compliance de dados e buscam isso, e vários têm um trabalho muito bom, têm os seus DPOs também. Então isso já está, de certa forma, encaminhado. Quando eles pensam numa campanha eleitoral, o compliance de dados já vem acoplado nessa lógica. Enquanto a gente ainda está tentando construir isso no cenário eleitoral brasileiro, né? Em que isso ainda não está no DNA de quem faz campanha eleitoral, porque não está tão sedimentado o conceito ainda como está aqui na Alemanha, né? Uma campanha com disparo em massa pelo WhatsApp, então, seria impensável por aí. Mas eles estão com receio, Matheus, porque isso envolve novas tecnologias também, né? Tem algumas coisas que são antigas. Por exemplo, compartilhamento de notícia falsa, notícia enviesada. Isso não é nada novo na política, existe desde que a humanidade é a humanidade. Mas conhecer como funciona técnicas de desinformação e manipulação em plataformas super novas na humanidade, como o WhatsApp e outras plataformas que têm criptografia de ponta a ponta, isso exige um dever de casa adicional, porque muitos políticos, né, de outras gerações estão acostumados com alguns temas, mas não com novas tecnologias. Então, esse é um novo desafio da política global hoje, não só aqui na Alemanha, mas global. Claro. E você acha que, dado esse contexto aí mais especificamente alemão, quer dizer, é interessante, você falou da questão da cultura e etc., mas eu te pergunto assim, alguma coisa que se aproximasse talvez da ideia lá do Cambridge Analytica, você acha que seria viável de ocorrer por aí? Ou realmente o povo alemão tem mais essa visão de olhar, de tomar cuidado, de repente receber uma notícia, vamos usar aí o WhatsApp, que é o que o brasileiro sempre usa, né? E ir lá verificar se é verdadeiro ou não. Como é que é esse dia a dia nesse sentido, assim, Eduardo? Você que está por aí, claro, né? Boa. Existe uma relação, pelo que eu percebo aqui, muito cuidadosa e criteriosa com informação.
Aham. Então, quando eles consomem informação online, existe uma preocupação de qual é a fonte, existe uma preocupação em não ser enganado facilmente e também um comportamento que, a meu ver, é mais ético de não repassar uma informação imediatamente sem que você saiba que é uma informação verdadeira, fidedigna, né? É um comportamento que eu acho que toca até a ética mesmo, Aham, né? claro. E você não Claro. querer compartilhar nenhum vírus, nenhuma desinformação, Sim. etc. Então, isso é uma coisa. E a outra coisa é, apesar deles terem culturalmente uma relação mais cuidadosa com a informação e o repasse de informação, existe uma preocupação de que essa desinformação venha principalmente de fora. Ou seja, entrando dentro da cultura, mas quase como puxando um tapete. Então, eles têm receio de interferência de outros países que você pode imaginar aí quais são, Claro. né, os arqui-inimigos preferidos aí. Sim, então, sim, eles sim. estão tendo, além do cuidado micro, individual, uma preocupação com interferência desinformacional externa também, que pode acontecer. Você citou a Cambridge Analytica, um dos pontos de análise foi interferência dos bots russos, isso está em relatórios de investigação, etc. Então, o governo alemão está atento e está preocupado com isso também, né? O que é positivo, porque tem que se preocupar com isso para tentar se blindar e mitigar os riscos o máximo possível, né? Claro. Agora eu quero aproveitar aqui e tem a ver, a Juliana fez um comentário aqui e eu transformo o comentário dela numa pergunta. Você acha que isso é uma questão mais de tecnologia ou de ser humano? Assim, se a gente pensar, por exemplo, na cibersegurança, que tem safeguards, né? Super avançados, mas toda vez que a gente senta para conversar com um expert em cibersegurança, ele vai dizer que a maior vulnerabilidade não está na tecnologia, está no o lado humano, né? Você tem camadas, camadas e camadas de safeguards, e aí você liga dizendo, olha, fulano, perdi a senha aqui, me dá aí rapidinho. Ah, tá aqui. Sim, claro, exato. E aí não tem criptografia de ponta a ponta que resista. Que resolva, então, né? Eu acho que uma das maiores vulnerabilidades é o ser humano, mas aí, mais uma vez, tem um componente cultural. Se você tem blindagens que está no DNA, né, que está na cultura, isso ajuda muito a tecnologia, porque você vai somar camadas. Mas, como você trabalha muito bem com tecnologia também, você sabe que quem domina as tecnologias está sempre na frente. Claro. E a gente está falando aqui de política, né, de eleições. E existe toda uma bagagem de como se fazer campanha eleitoral, de como conversar com os seus eleitores, se comunicando bem com eles, né? Eventualmente ganhando votos, etc. Mas novas tecnologias trazem linguagens novas. O que aconteceu na eleição de 2018 foi que mudou muito a regra do jogo. Basicamente, o que a gente tem hoje é um susto generalizado nos partidos políticos do mundo inteiro que estão entendendo que o partido, a campanha eleitoral que não fizer uso de internet, da esfera pública conectada, a partir de 2018, está perdido. Não se faz mais política sem internet. Claro. E aí entra a importância de não só conhecer esse cenário, mas também dominar as tecnologias. Por exemplo, não adianta você contratar um marketing... Eu estou me alongando um pouquinho na pergunta, porque não, sem problema. Tranquilo, né? claro. Não adianta você contratar um marketing para a sua campanha eleitoral que use da mesma forma a plataforma do Facebook, do WhatsApp, do Instagram, não. Vai ter que conhecer o funcionamento algorítmico de cada uma dessas plataformas, porque uma é melhor para impulsionar vídeo, outra é melhor para foto, outra é melhor para gatinho explodindo no micro-ondas, por aí vai. É um conhecimento, é um saber que tem que ser dominado. Então, aqueles que tiverem um saber mais refinado vão certamente sair na frente, porque hoje a política depende dessas esferas novas também. Boa. Eu quero agora pular para o outro lado do Atlântico, mas ainda aqui no hemisfério norte. Ou seja, lá vem pergunta cabeluda sobre os Estados Unidos, né? Mas, na verdade, assim, eu tinha pensado também em duas considerações a respeito dos Estados Unidos. Uma é sobre, claro, a situação atual,
e o que você vê de perspectiva especificamente por lá. E só para fazer uma provocação, por que eu estou falando isso? Porque a gente, às vezes, tem uma certa ideia ou uma certa noção, e eu vejo isso muitas vezes em comentários, etc., daquela coisa, não, que a China oprime porque a China tem um super controle sobre todo mundo, porque na China não tem privacidade, etc., etc., etc. E eu não entro no mérito se isso é certo ou errado, mas a pergunta não é essa, mas para colocar o outro lado da moeda, que é o quê? Naquele que está hoje, vamos colocar assim, é o maior opositor em relação à China, né? Eu vi um dia desde aí um autor dizendo que é uma nova Guerra Fria que está começando, mas enfim. Então você tem de outro lado aquele que talvez seja o símbolo de eleições, símbolo de democracia, símbolo de liberdade, aquela coisa toda, mas que também, obviamente, a gente sabe que faz um controle muito grande sobre as pessoas, se não talvez de maneira estatal, mas com empresas que, bem ou mal, acabam dando uma forcinha para o Estado, digamos assim. Estou colocando aqui de uma maneira bem genérica e até um pouco provocativa, basta ver que faz todo sentido, né? As empresas que estão lá no Cambridge Analytica, que é o Facebook, é uma empresa americana, quer dizer, o que a gente está usando aqui agora é americano, o Twitter é americano e por aí vai, né? Muita gente fala, não vamos usar o Telegram, porque o Telegram tem servidores na Rússia e a Rússia é do mal, né? Então vamos usar o WhatsApp que tem nos Estados Unidos e faz parte lá do Five Eyes e por aí vai. Então, nesse sentido, o que você vê de perspectiva para a eleição americana desse ano? Essa seria a primeira pergunta. E a outra, um pouco talvez mais, não retórica, mas mais assim, não tão contextual. Mas se você enxerga lá a campanha do Obama, a primeira campanha que ele usou aquela coisa de internet, etc. Se você acha que ali foi um pontapé efetivo para juntar eleições, eu não vou dizer e proteção de dados, mas tecnologia, e na tecnologia a gente, claro, e nas eleições também, por óbvio, envolve proteção de dados, ou se isso já pode ser antes, como tem aquele livro lá do Manan, que fala sobre a democracia, não terceira onda, né? Porque a terceira onda é do Huntington, mas a ideia lá de que a democracia passou a ser a democracia televisiva e etc. Quer dizer, se você vê essa distinção aí, então seriam essas duas perguntas aí para você. Não, fantástico. Eu vou fazer um combo aqui na resposta, porque claro. elas tocam coisas super importantes, né? Inclusive, obrigado por esse bate-papo tão incrível. Primeira coisa, Matheus, que eu acho é que a gente tem que ter muito cuidado com o maniqueísmo. Eu sei que é muito sedutora a ideia da gente pensar de forma maniqueísta, né? Uma visão de guerra é o meu lado versus o inimigo. Sim. E isso acontece desde sempre. Também acontece com diferentes interlocutores, diferentes pessoas no papel de herói, diferentes países no papel de inimigo também. Então, Estados Unidos versus Rússia, Estados Unidos versus China. E a briga geopolítica e econômica é infinitamente mais complexa do que isso. Claro. Né? Então, apesar da gente conhecer, por exemplo, o livro AI Superpowers, do Kai, quando fala de inteligência artificial, ele traz a briga maniqueísta, Vale do Silício, né? Estados Unidos versus China, com seus copycats, etc. É muito sedutora essa ideia, mas quando a gente pensa como isso está sendo traduzido em algumas discussões, por exemplo, na do 5G, em que a gente observa muito isso. Não pode contratar 5G, porque 5G é tecnologia principalmente chinesa, né? Tem outros que desenvolvem, mas a chinesa não pode, porque já vem embutido by design o vigilantismo estatal. Eu achei a sua provocação muito boa, porque muito medo de um vigilantismo estatal chinês, e um dos maiores escândalos de vigilantismo que a gente teve foi da Cambridge Analytica, foi da NSA com Edward Snowden, dos Estados Unidos. E quando as pessoas falam isso, parece que não lembram muito bem. Então, a coisa é mais complexa. E mesmo se você pensar em fabricantes suecas, finlandesas, dinamarquesas, você vai ver onde está sendo produzido é na China, mas aí não falam isso. E essas aí que você falou tem um market share no 5G quase igual aos chineses, né? Um pouquinho menor. É isso. Então, a gente tem que sempre problematizar, descer um pouquinho mais nos detalhes, porque superficialmente a coisa parece muito óbvia, mas a geopolítica e a economia mundial é muito complexa. Claro. No tema especificamente de eleições,
já tiveram usos e ensaios das plataformas digitais para fins de maior conexão com os eleitores, etc. Mas eu acho que o primeiro grande caso foi a campanha do Obama, de 2008, porque foi ali que ele conseguiu ser muito bem sucedido. Então, acho que talvez por isso tenha se tornado o principal paradigma, porque ele foi muito bem sucedido em se conectar com o público latino, né? Os eleitores latinos, negros e tal, que estavam conectados, mas um pouco fragmentados na esfera pública, e ele, através dessas conexões digitais, ele conseguiu se comunicar muito bem com esse público, né? Por uma esfera que não era a mais tradicional. Então, acho a campanha de 2008 do Obama extremamente paradigmática. E muitos outros partidos políticos no mundo inteiro fizeram o dever de casa do que aconteceu naquela campanha e viram, opa, então o Facebook não é um artigo de perfumaria na política, ele é um parceiro aqui na campanha eleitoral, a gente tem que saber usar essa plataforma. E se isso aconteceu após 2008, hoje é muito mais complexo. Né? Como a gente falou, a gente tem que entender como funciona isso em plataformas com criptografia de ponta a ponta. E, inclusive, uma outra discussão super complexa é como é que você modera, inclusive, conteúdo político, como é que modera disparo em massa, né? Para fins eleitorais. De campanha, então, jurídicos eleitorais bastante complexos. Mas não dá para não pensar nessas plataformas mais hoje. Eu acho que o caso paradigmático foi, sim, do Obama. E aí, se a ideia, a partir disso, é a gente abrir uma janelinha do futuro aqui nessa nossa conversa, você sabe que os especialistas, eles conseguem observar alguns fenômenos muito antes de se tornarem mainstream. Sim. Então, enquanto antes de ser trending topics, né? Exatamente. Então, enquanto hoje se fala muito no efeito do filtro bolha, de que a gente fica preso em bolhas nas redes sociais, compartilhando notícias para pessoas já convertidas, que pensam muito parecido com a gente, isso é muito cômodo, mas que acaba gerando uma radicalização de discursos. Isso já estava mapeado há 8 anos atrás, e veio explodir agora, né? 2008, 2020. Então, efeitos de radicalização, polarização, filtro bolha, tudo estava mapeado, foi estourar agora. O que eu acho que vai acontecer, Matheus, nas próximas eleições é certamente um aprofundamento do mau uso também das novas tecnologias, porque a tecnologia permite tanto o bom uso quanto o mau uso, e o bom uso tem benefícios notórios, né? Poder expandir o acesso à informação, o acesso à criação de comunidades, isso tudo é maravilhoso, mas eu acho que essa é a faceta mais óbvia da coisa. Mas eu acho que os maus usos vão se aprofundar de forma muito dramática. Enquanto está todo mundo tentando entender o que é uma fake news após 2018, né, porque já não vem sendo utilizado há pouco tempo, agora já entra uma camada de deepfake que é bem mais complexa. Sim. Então, se a gente perguntar, se a gente puder abrir o engajamento aqui para as pessoas que não participaram das últimas aulas minhas, provavelmente, e a gente perguntar se a orgia do Dória, por exemplo, que praticamente a maioria de vocês deve ter visto ou ouvido falar, se eu perguntasse aqui nos comentários se foi fake ou se foi fato, como é que vocês responderiam aqui nos comentários pra gente? Boa, coloquem aí, pessoal. Pergunta aí do Magrani. O que vocês acham? Vão respondendo ali. Tá? Vamos ver aqui. Ainda não colocaram, mas enfim. O pessoal vai colocando e eu vou... Vai colocando aí. Vamos vendo aqui. A gente vai acompanhando aqui. Sim. Então, essa questão é complexa porque muita gente tem uma convicção de que ninguém quis falar, né? Ninguém quis colocar ainda, né? O pessoal deve estar assim, nossa, meu Deus, não vou falar nada, senão... Uma resposta ali, de acordo com o Bruno Sartori, é fato. Pronto. Então, algumas pessoas têm a convicção de que foi fato, outras a convicção de que foi falsa, e nunca mais procuraram saber sobre aquilo. Ouviram falar ou assistiram um vídeo, tomaram uma convicção, leram alguma notícia... E pronto, né? E pronto, ficou por aquilo mesmo. E, na época, a gente teve 2 relatórios técnicos. Não foram relatórios lidos, foram relatórios técnicos. Um atestou que foi fato, o outro atestou que foi fake. Então, mesmo os técnicos não conseguiram chegar numa conclusão.
Mas para a sim, maioria das pessoas, bastou encampar uma narrativa. Então, eu acredito que foi falso, então para mim é suficiente, eu acredito que foi verdadeiro, é suficiente. sim, sim, Então, o que eu acho que vai acontecer nas próximas campanhas eleitorais é um uso massivo de deepfakes. E como a tecnologia está ficando muito refinada, vai ser cada e vez acessível, né? mais difícil a gente separar o fato do fake. A gente Sim, atestar se algo foi real ou não. E você imagina soltar um deepfake numa véspera de campanha, sim, quem é que sim, consegue segurar o efeito nocivo reputacional disso? Muito difícil. Se você conseguir sim. comprovar daqui a 2 semanas, 1 mês, 2 meses, já passou, já Já afetou sua foi, já campanha. foi, já Né? foi. Então, isso Sim, vai se aprofundar. Então, aquela busca dos filósofos clássicos pela verdade última pode começar a arriscar do dicionário. A gente vai ter uma realidade quântica, de superposição entre o fato e o fake. E a sim, tecnologia vai avançar, vai ficar praticamente impossível a gente atestar se algo foi real ou não. E isso sendo usado para fins políticos é drástico, né? Porque o debate na esfera pública ele depende muito de embate racional de argumentos, em que claro, eu estou aberto ao convencimento, né? Eu vou dar meu ponto de vista para você, você vai dar o seu, de claro. repente eu vejo que eu estou errado, mas se não é possível atestar a verdade, como fica esse embate comunicacional, racional Sim, na esfera pública? Fica muito prejudicado. Então, claro. é o que o Bruno Latour tem falado, que a realidade ela vai fazer menos sentido e a gente vai ter verdadeiras brigas narrativas, em que a gente vai ter que se somar de pessoas, instituições, coisas a nosso favor, para tentar Claro. defender uma narrativa que a gente considera mais interessante. Sim. Eu vi aqui a pergunta do Rafael que ele colocou: tem como desenvolver software para identificar deepfake? O problema é Tem. que você usa a inteligência artificial e ela disputa com ela mesma, né? Tem, e esse é um ponto importante que me permite explorar, Sim. porque algumas empresas estão disponibilizando datasets gigantescos para ajudar a reduzir o problema de deepfakes. O É, Google liberou um gratuitamente, etc. Mas qual foi o problema? 2 semanas depois, a tecnologia já já avançou estava e avançada, já sim. estava totalmente defasado. Então, Sim. o mau uso, ele avança às vezes mais rápido Mais do rápido que que sim. as O boas positivo. intenções, né? Exato. Eu vou pegar aqui agora a pergunta da Jennifer, que ela colocou assim: professores, né? Como disseminar o conhecimento acerca disso, né, de tudo isso que a gente está falando e esses cuidados? E eu aqui vou rebuscar um pouquinho a pergunta dela no seguinte sentido, e agora a gente chega aí no caso do Brasil, né? A gente sabe, e aqui não é uma questão, pelo menos na minha visão, de demérito, aquela coisa de você mora fora do país e fala mal do país, mas a gente sabe que o Brasil, em relação à Europa, principalmente, Estados Unidos, tem uma cultura de proteção de dados que é muito menor, é muito incipiente, né? Basta, a gente acompanha toda essa preocupação com a LGPD, esse vai e vem, etc., lobbies aqui e ali, e a gente tem uma eleição aí, pelo menos até onde eu sei, o TSE ainda estava avaliando se ia adiar ou não, mas me parece que até agora não tem resposta, então vai ser mesmo lá em outubro desse ano. Quer dizer, como é que você, o que você vislumbra, especialmente quando a gente toca nessas questões, como você falou aí, né, lá dos filósofos antigos da busca pela verdade, e a gente não tem isso de uma maneira generalizada. A gente tem uma situação do país em que a gente sabe que a maioria da população não necessariamente tem um acesso, eu diria, disseminado a notícias, quer dizer, eventualmente tem ali um acesso à televisão, tem um acesso àquilo que recebe por WhatsApp, por exemplo, ou seja, o que eu quero dizer é que talvez muitas pessoas não tenham efetivamente como correr atrás para fazer essa verificação, esse fact-check, etc. A gente também sabe que o sistema eleitoral brasileiro ele é feito para ficar estagnado, ele é feito realmente para meio que manter a coisa do jeito que está, porque realmente vencer esse sistema no sentido, né, de alguém que queira buscar alguma coisa nova e fazer diferente, vamos colocar assim, não é tão fácil quanto parece, até pela questão do sistema proporcional, enfim. Então, e ainda tem a pandemia, né? Quer dizer, a gente tem um caldeirão em ebulição, não apenas aí para essa eleição agora municipal,
que talvez seja tão importante quanto as eleições gerais, né? Porque, afinal de contas, o município está ali no dia a dia do cidadão e talvez seja a Câmara de Deputados ou a Prefeitura o foco de poder que o cidadão mais tem contato no primeiro momento, né? Quer dizer, é claro, eu morava em Brasília antes de vir para cá, então para mim, ali no Congresso Nacional e ver aquilo dali era muito simples, mas quem está fora de Brasília talvez enxergue o poder federal ou mesmo até o governador ou a Assembleia Legislativa com algo meio distante. Quer dizer, dado todo esse caldeirão, que eu pessoalmente sou pessimista, acho que já deu para perceber na pergunta, por um lado, o que você analisa, o que você acha disso tudo, Eduardo? Como é que a gente pode solucionar isso, quer dizer, melhorar um sistema político eleitoral e ainda por cima proteger dados pessoais, né? Vamos lá. Essa é a famosa pergunta das 20 abas, né? Que quando pergunta, tem 20 abas na minha cabeça. Exato. Você começa a abrir ali, vai ver. Seguinte, eu acho que... Você que, graças a Deus, você que é o entrevistado. Então, hoje é só, né? Imagina, eu vou me valer dos seus conhecimentos aqui também. Que isso. Além de acompanhar avidamente todas as suas lives, eu sou fã também, então vou me valer dos seus conhecimentos aqui também. Vamos lá. E é importante isso porque é um ponto que você bate muito em tudo que você fala, Matheus, a importância da gente ser interdisciplinar nessa área, né? Se a gente trabalha com direito digital, se a gente trabalha com proteção de dados, não dá para a gente ficar só na esfera jurídica. A gente tem que entender mais de aspectos técnicos, de tecnologia, então você defende muito isso, então eu começo abrindo a minha resposta nesse sentido. Não dá para ser monodisciplinar para a gente ter uma visão arejada e adequada desses fenômenos altamente complexos, como você falou no caldeirão. E para responder a sua pergunta, eu acho que tem duas camadas diferentes da gente analisar aqui. A primeira camada é a camada do cidadão. O cidadão que não quer ser manipulado facilmente, que quer correr atrás, que quer estar bem informado, para fazer um juízo bem informado, né? Seja para votar em um candidato, seja para entender o contexto político-democrático que ele está vivendo, entender o mundo ao redor, né? E aí, para esse cidadão, existe um pilar educacional que ainda não está bem construído no Brasil. A gente agora entrou no cenário brasileiro, na sua pergunta. No Brasil, a gente está construindo esse primeiro tijolo, que ainda é o educacional. Pensa que a gente está fazendo uma live aqui, que eu espero que esteja agregando alguma coisa para quem está nos vendo. Claro, né? Também, espero que sim. E a gente está usando a internet para isso, né? Você que está em Portugal, eu estou em Berlim, tem um monte de gente no Brasil. Essa comunicação transatlântica se valendo da internet. Ainda hoje, no Brasil, grande parte da população não tem acesso à internet, que é considerado um direito humano num statement da ONU de 2014. Olha o quanto que essas pessoas estão perdendo, né? Fisicamente, humanamente, em direitos constitucionais, acesso à informação, liberdade de expressão e tantos outros. Eu digo isso, Matheus, porque várias ferramentas que as pessoas poderiam se valer para estarem melhor informadas, para resolver o problema da desinformação, muitas são gratuitas. Então, alcança a mão, pega os fact-checkers que a gente tem no Brasil, Agência Lupa, fact-checkers do Estadão, da Folha de São Paulo, vários, fazendo um trabalho fantástico. Então, ou seja, desculpa te cortar, mas precisaria de algo mais ativo por parte do cidadão também, não só ficar naquela coisa de esperar sempre chegar a ele, né? Exatamente, porque muitas dessas ferramentas já existem e muitas são gratuitas, não precisa pagar para usar, mas tem que ter uma proatividade da pessoa querer correr atrás disso, querer entender melhor, mas muitas simplesmente não conhecem, porque ninguém falou para elas, porque, enfim, não procuraram ativamente, né? Buscando aí nos seus buscadores favoritos, que eu imagino qual seja também. Né? Então, essa é uma coisa. A gente tem técnicas, inclusive, para proteger a nossa privacidade, proteção de dados, muitas são gratuitas, né? De navegação anônima, não rastreio, né? Do not tracking de cookies, VPN, etc. Muitas pessoas não conhecem, não buscaram, não foram informadas. Tal. Então, essa é uma primeira coisa. A questão mais educacional e da proatividade, né? A outra questão é uma questão mais
macro, que é a gente pensar nos partidos políticos, como é que eles estão se organizando em relação a isso. E aí, sobre isso, assim como a população no Brasil ainda está muito mal informada sobre essas plataformas, tecnologias, técnicas, os partidos políticos também. Também, né? E eu digo isso porque eu mesmo capacito políticos nos sistemas tecnológicos de proteção de dados. Eu acho que assim, daria para a gente falar só sobre proteção de dados nesse cenário, mas eu estou me permitindo ir um pouquinho além, claro. toca outros fatores também. Sem dúvida, sem dúvida. Muitos políticos não sabem o que é um VPN, não sabem como funciona uma plataforma com end-to-end encryption. Não sabem detalhes sobre bots, né? Tem muita gente, inclusive a gente falou do problema do discurso maniqueísta, simplista, né? Tem muito político que acha que todo bot é do mal. Do mal, regular para cancelar todos os bots no Brasil. E não. Claro. Tem chatbot que você pode ter um efeito super positivo para ensinar, né? Inclusive os políticos a fazerem usos lícitos em campanhas. E isso é bem legal. Então tem muita desinformação ainda em partidos políticos, em campanhas eleitorais. E em campanhas eleitorais, Matheus, você sabe também quanto eu, que é tiro curtíssimo. A gente estava falando nos filósofos clássicos, não dá tempo de elocubrar muito, não. Ir atrás em Descartes, Derrida, Sócrates, não dá. Campanha eleitoral, pouquíssimos meses, tiro curto. Então, o que eu escuto, assim, participando próximo de algumas campanhas, dando consultoria, participando, é que se não tiver uma sanção muito clara para aquilo, eles perceberem um benefício, eles vão tocar o barco como sempre tocaram, porque não dá para se preocupar com o que não é o cerne do negócio, né? E aí toca o tema da proteção de dados do TSE, finalmente. Porque quando eu falo da importância da gente trazer o compliance de dados no cenário eleitoral, dizendo, olha, o mundo hoje é um mundo de dados, hoje a gente fala em data-driven campaigns, né? Campanhas eleitorais orientadas por algoritmos, aos dados, por big data. Então, para você fazer uso de dados, tem que ter um tratamento adequado. E o que eu escuto dizendo, olha, a sanção está super clara, qual o posicionamento do TSE? E aí vem uma crítica minha, porque o Barroso, ele chegou a dar declarações dizendo que, olha, LGPD tem que ser aplicada às próximas eleições, etc. Mas o Barroso individualmente, mas eu vi um posicionamento muito modesto da instituição TSE, TRE, falando de forma veemente, como a gente está falando aqui, que numa eleição orientada por dados, o pilar da governança de dados é absolutamente imprescindível. Essencial, não dá para você não pensar no pilar da governança de dados mais numa campanha eleitoral nos tempos que a gente está vivendo. Então, são posicionamentos ainda muito acanhados sobre isso. A gente está vendo cada vez mais artigos publicados. Eu mesmo publiquei no Estadão essa semana um artigo falando sobre isso. Quando a gente teve a votação no Senado com uma publicação no Twitter de um senador dizendo, olha, LGPD é importante para combater fake news. E aí ninguém entendeu nada, dizendo, olha, mas não tem nada a ver LGPD com fake news. Eu falei, gente, pera, vamos tentar entender esse debate dizendo o seguinte, desinformação é um problema complexo. A nossa live está falando aqui de vários fatores que engloba isso, né? Envolve déficit educacional, de capacitação, etc. Mas, apesar da LGPD não ser a panaceia para a gente resolver o problema da desinformação no Brasil, como uma política, um mundo orientado por dados, tem que haver uma boa governança de dados. E o Brasil ainda não tem uma lei geral de proteção de dados. Segura um pouco, né? Claro, a gente tem marco civil, tem código civil, Constituição, mas a gente precisa de uma lei geral de proteção de dados e que vai ser aplicável também ao contexto eleitoral. E para as pessoas que, no mínimo, assistiram o documentário Privacidade Hackeada, estudaram o caso da Cambridge Analytica, viram como é possível empresas, consultorias políticas fazerem o tracking dos nossos dados pessoais para fazer manipulação política também, porque sabem quais são
não só os sonhos do Matheus Passos, do Eduardo Sim. Magrani, mas sabem quais são os nossos medos. E não tem nada melhor para manipular uma pessoa do que o medo. saber, lógico, Claro, do que a estratégia do medo. Então, se eu é o que todo populista faz, né? Exatamente, exatamente. Então, se eu tenho acesso aos medos individuais de cada um, essa é uma ferramenta poderosíssima. Então, é o que o pessoal chama fora de weaponizing as campanhas eleitorais. Usar informações pessoais hoje é uma arma. Então, por isso que quem não entendeu ainda essa relação entre proteção de dados pessoais e desinformação, esse é o momento da gente esclarecer isso. Mas é importante que a gente diga, LGPD não resolve tudo, mas é um pilar importante, sim, também. Claro. Né? E essa manipulação, eu digo por experiência própria, não que eu tenha manipulado alguém, mas porque eu tô aí mas desde certamente março. já fomos manipulados. Ah, sim, claro. Provavelmente sim, eu certamente sim, né? Mas eu tô fazendo aí desde do início de março um curso de ciências de dados. Então é um curso bem técnico para programar, para trabalhar com datasets e etc. E assim, o que eu aprendi aí nesses 3 meses, especificamente nisso, nem é machine learning, nem inteligência artificial, nem nada, é análise e ciência de dados mesmo. É uma coisa assim que você pega ali meia dúzia de informações e você consegue chegar a resultados que, enfim, te permitem fazer afirmações, e aí aquela coisa, você mostra o número, mostra uma tabela, mostra uma porcentagem, a pessoa é verdade, né? E pronto, né? Eu já conversei com muitas pessoas que participaram de dentro, assim, de campanhas, e a quantidade de dados e o refinamento desses dados é algo impressionante. Sim. E eu trabalhei em campanha já também, sei bem como é. Isso trabalhei, ó, antes dessa situação. E esse é o ponto, mas porque está cada vez mais refinado. Então a gente não pode ser ingênuo achando que isso não vai ser usado de forma absolutamente sistemática. Claro. A não ser que tenham regulações e tenham enforcement também. Mas aí, olha que interessante, até aqui na Europa, que tem o GDPR em vigor desde 2018, né, pleno vapor, tem discrepância de enforcement entre países, que você sabe tão bem quanto eu. Então, quando a gente compara o enforcement da Alemanha, por exemplo, é totalmente diferente do de Portugal. Do daqui, claro. E está em vigor já há um tempão. Então, no Brasil, a gente vai ter que passar por um processo também. A gente vai ter que ter instituições sólidas, que realmente consigam fazer enforcement, uma maturidade das pessoas de cobrarem também o valor da privacidade, da proteção de dados. Então, essa é a cena dos próximos capítulos. Não, né? E é interessante você falar essa questão do cidadão, porque essa é, inclusive, a minha tese aqui na Clássica, aqui em Lisboa, é sobre cidadania ativa. Então, ainda que não tenha sido tão especificamente para a área de tecnologia, digamos assim, mas o ponto que eu levanto é justamente esse. Quer dizer, é claro que você tem todo um sistema político, jurídico, que é direcionado para um ponto específico. Então, é óbvio que mudanças legislativas não vão acontecer porque o cidadão quer de uma hora para outra, mas o cidadão tem de querer, porque se ele não quiser, realmente não muda, né? E aí essa é a ideia que eu coloquei na tese aí que eu estou esperando para defender, igual a gente conversou aqui do outro dia por telefone. Eu já estou aqui esperando para ler. Não, mas agora deixa... Sim, diga. Nesse sentido, né? Por isso que eu falei de disciplinaridade e tal. Incrível. Não, eu tô vendo aqui que tem alguns alunos aqui, lá de quando eu dava aula de teoria do Estado, eu sempre falava isso. Eu falava, olha, não adianta, era para alunos de direito, e eu falava, não adianta você olhar lá, né, todos somos iguais perante a lei, se na prática você não vê isso. Então, quer dizer, é preciso ter essa multidisciplinariedade para poder efetivamente fazer uma análise jurídica, não enviesada, mas uma análise jurídica que diga efetivamente respeito àquilo que é o objetivo do direito, né, que no fim das contas é manter ali boas relações entre as pessoas, enfim, né? Agora, deixa eu te não mudar o tema, por óbvio, o tema é o mesmo, mas com uma outra perspectiva. Quer dizer, a gente começou esse nosso bate-papo, digamos que a gente deu, entre aspas, é claro, uma certa afundada para o lado negativo, mas vamos... Eu queria só fazer, então, antes de entrar nesse tópico, queria só fazer um complemento. Claro, à vontade. Que é o seguinte, você falou no tema do seu doutorado que toca a democracia digital. Sim, exatamente. É um tema importantíssimo, né? A gente pensar em cidadanias digitais hoje. E eu também já venho trabalhando nesse tema há bastante tempo, e o que eu escrevi lá atrás no Democracia Conectada também. E até hoje, no Brasil, a gente não teve a concretização desse cenário.
Sim. Por vários fatores. Primeiro, apesar da gente já ter essas plataformas disponíveis para os cidadãos, disponíveis para os políticos, muitos ainda preferem a politicagem tradicional. Sim. Né? Por isso que não foi para frente ainda. Tem que ter uma cobrança maior das pessoas de ter uma participação mais ativa, uma democracia mais participativa, mais direta através das novas tecnologias. Para a gente finalmente concretizar isso, que é fundamental. A gente tem déficit na nossa democracia representativa hoje. Parte desse sem dúvida poderia, né, ser solucionada por essas novas possibilidades. Digital. Então, a gente tem que incentivar que isso vá mais nessa direção no Brasil. Por isso que o seu trabalho é super importante também nesse sentido. A gente não chegou lá ainda, espero que a gente chegue em breve. Enquanto isso, tem países como a Estônia... Sim, eu ia citar agora, ia falar agora. Absolutamente digitalizado, você tem cidadania eletrônica, tem governo eletrônico, incrível, né? Claro que é um país muito menor, né? Mais fácil de visitar, mas, enfim, é o norte, a gente tem que caminhar nessa direção. E dá para fazer, né? Dá para fazer. E outro complemento que eu queria fazer as pessoas, elas, de certa forma, transformam as tecnologias com os usos que fazem a partir dela. Olha a importância da Web 2.0, colaborativo, que as pessoas tiveram usos incríveis em plataformas como o YouTube, mas o inverso também é verdadeiro. As tecnologias também moldam as pessoas, os hábitos, as culturas. E eu queria falar isso porque hoje a gente tem uma espécie de política indo para o pop. E esse não é um pensamento meu. Quem tem falado muito sobre isso comigo, em conversas, interlocuções comigo, são os meus colegas de Minas, por exemplo, o Felipe Nunes, o Luiz Abraão, que são pessoas fantásticas. Eles falam que, por conta do funcionamento das plataformas hoje, o debate na esfera pública fica prejudicado porque a gente fazer uma lacração numa rede social como um Twitter, um Facebook, gera um potencial de viralização, gera um potencial de monetização, aumento do número de seguidores. E isso está sendo usado na política agora. Então, você vê, quando o político faz um comentário, às vezes, agressivo, estapafúrdio, ele é massacrado por uns, mas ele acaba ganhando outros seguidores. Claro, e é usado por outros. É uma visão meio tem engajamento, né? Pode aumentar o engajamento, mais do que se ele escrever um testemunho ali. Testemunho foi de Orkut, né? A gente já tá velho, cabelo branco. Como é que é um artigo no LinkedIn? Sim. Né? Claro. Racional, ali, robusto. Então, às vezes, uma lacração no Twitter aumenta muito a capacidade de engajamento, gerando esse novo político popstar, né? Sim. E isso é prejudicial para o debate democrático como um todo. E os algoritmos acabam facilitando a viralização desse tipo de conteúdo. É o que a Jamile colocou ali, né? Dos extremismos. Desculpa te cortar, é que subiu ali. A Jamile falou que é trabalho com extremismo, né? E isso favorece os algoritmos, né? Exato. E tem culturas em que isso pega mais do que outras. Então, aqui na Alemanha, os alemães estão preocupados com isso, o uso de redes sociais para lacração e aumentar o número de seguidores e viralização, mas ainda é micro. No Brasil, as pessoas elas incorporam mais esse engajamento pelo déficit educacional também. Em várias pesquisas, muita gente só lê manchete, não lê o artigo como um todo. Claro. O Twitter está pensando que agora, antes de você compartilhar, fazer um retweet, você tem que realmente ler o conteúdo, porque viu que a maioria das pessoas não estava lendo a manchete e já passava a bola. Então, isso é perigoso. Então, essas plataformas favorecendo uma ideia de político popstar é muito ruim para o debate democrático como um todo, que deveria estar pensando em melhor informar as pessoas, mas às vezes está mais preocupado em fazer lacração, porque isso está convertendo melhor do que a boa informação. E isso dá mais likes, né? Claro, e isso vem na esteira. Eu sei que a gente está se aproximando do final, não vou me estender aqui, não. Não, que é isso, tudo, né? A gente vai ter que fazer toda semana, assim. Exato, isso é um tema isso vem realmente... na esteira também de um movimento contra a ciência, né? E por que isso tem a ver com as esferas digitais? Porque se eu chegar no meu canal do YouTube
e falar que a Terra é redonda, quem vai se importar com isso? Isso já é um fato público notório, né? Estou falando óbvio agora. Se eu falo que a Terra é chata, é retangular, isso é uma coisa nova. Isso gera visualizações, isso gera engajamento. Então, isso está chegando muito forte na política agora também. E isso tem uma diferença cultural. Tem países que absorvem mais isso, tem outros que se blindam mais, dependendo da cultura também. Sim, sim. Não, e aí a gente, aproveitando que você fala, a gente chegando no finzinho, era o que eu estava falando antes. O que você enxerga? Porque, como eu disse, a gente sempre tem uma tendência de ver muito o lado negativo, mas o que você enxerga de positivo? Talvez não na situação, porque realmente, e pegando um gancho nessa última coisa que você falou, quer dizer, o político vai lá e fala uma abobrinha qualquer, seja lá o político que for, e aí tanto as pessoas que vão a favor quanto as que vão contra, ao fazerem comentários, ao retweetarem, ao dar o seu like, etc. Está gerando audiência. Está gerando, não, e não só isso, mas está gerando dado que vai realimentar aquilo dali e vai continuar criando aqueles perfis e aqueles públicos bem direcionados para uma futura eleição. Exato. Mas, né? Que é um círculo, aqui é um círculo vicioso. São mapeados automaticamente. Sim, né? claro, com certeza. Agora, qual seria, ou se você vê algum ponto positivo, ou seja, alguma luz no fim do túnel nessa situação toda, e olhando especificamente para o Brasil, não apenas em decorrência da LGPD, mas, enfim, de toda a situação que a gente tem, como é que você consegue, se é que você consegue vislumbrar uma luz no fim do túnel, mas qual seria, enfim, se você vê algo positivo, porque, como eu falei, a gente sempre tem uma tendência meio natural a olhar para o Brasil e achar que a coisa está sempre ruim, mas também tem pontos positivos, e aí eu queria que você encerrasse, aí que a gente encerrasse nesses 9 minutos que faltam, o que você vê de positivo, enfim, sejam de iniciativas ou de perspectivas, qual a sua visão para o lado positivo agora? O que você acha? Legal, essa pergunta é super importante, né? E sobretudo agora, porque a gente está falando muito de coisas negativas, mas tem muitas coisas positivas de fato, né? Claro. Colocando dentro de um contexto, eu costumo dizer que a gente passou de uma internet utópica, de uma visão romântica da esfera digital, para uma visão totalmente distópica, né? Em menos de 10 anos. Onde a internet era salvadora de uma democracia cheia de déficits, né, no sistema representativo, para uma esfera online que absolutamente manipula, hackeia as mentes, como o Yuval Harari fala, né? Democracias hackeáveis, mentes democracia hackeada a partir desse gathering de Big Data. Mas, apesar disso, existe um potencial ainda muito positivo. Eu observo hoje políticos no Brasil fazendo um excelente uso da tecnologia para se aproximar dos eleitores e encampar as bandeiras digitais para isso. Você falou do contexto brasileiro, né, que também não tem só coisas negativas. A gente tem uma proximidade muito maior com representantes, né? Inclusive, você está em Portugal, você sabe a distância que tem entre alunos e professores também. Tem um distanciamento muito grande em várias esferas. No Brasil, como a gente tem uma relação mais próxima, isso chega na política também, em que um representante pode se engajar diretamente ali com o eleitor, que vai acompanhar em tempo real todas as votações dele, fazendo uma interlocução direta com ele também, permitindo que ele possa mudar talvez um direcionamento, sentindo uma pressão popular. Então eu conheço e gosto muito desse tipo de uso de vários políticos, né? Eu não vou mencionar aqui para também não polarizar a nossa live. Claro. As pessoas já vêm encampando os benefícios das esferas digitais há bastante tempo também. É importante a gente ter isso em mente para também fazer uma pressão maior naqueles que não fazem esse uso positivo da tecnologia. Sim. Então, assim como eu percebo os benefícios, que são vários, a gente não pode continuar numa visão romântica ingênua, porque as novas tecnologias têm realmente um potencial de manipulação gigantesco. E a maioria das pessoas não tem dimensão, né? Saem dando os dados pessoais à torta e à direita, não tem ideia de como isso pode ser usado contra elas, né? Não sabem que aquele feed de notícias ali são sugestões algorítmicas que já sabem perfeitamente não só os seus medos, mas também seu alinhamento político-ideológico. Você está muito bem
micromapeado ali, né? Sem Com dúvida, target, sem dúvida. profile. Então, a gente não pode ser de maneira nenhuma romântico e ingênuo. Então, a minha proposta aqui nessa sua pergunta final é que a gente não seja totalmente pessimista, mesmo Sim, pensando no sim, Brasil, a gente está passando por um momento gravoso político-democrático, sim, super sensível, né, sim, de briga entre os poderes, etc. sim, sim, sim. Mas, apesar disso, a gente não ser totalmente pessimista e nem totalmente romântico utópico. O Claro. meu convite aqui é para que a gente se informe mais, de maneira interdisciplinar, que leia sua tese de doutorado, para que a gente tenha uma visão realista do que está acontecendo. Sim, Então, sim, se eu sei o valor que tem os meus dados pessoais e se eu conheço os riscos que estão atrelados a isso, eu vou me cercar de meios também tecnológicos para mitigar esses riscos. Então, eu sim, vou atrás de ferramentas, muitas delas, como eu falei, estão gratuitas. Então, vou jogar ali um Do Not Track, navegação anônima, sim. não resolve muita coisa, mas enfim. Mas Né? enfim. Tor, VPN, a gente já vai em cima, já vai aumentando Claro. as camadas aí. E entender que, nesse contexto, o pilar da governança de dados, não só essa preocupação ativa individual, né, Matheus? Sim, sim, Mas o sim. pilar regulatório da governança de dados é fundamental. Então, a gente ainda vê no Brasil as pessoas, vamos jogar lá para frente. Não se adaptaram desde a sanção da lei, que não foi na época do Exato, coronavírus. Foi lá atrás, já exato, teve prorrogação, esperava um novo exato. motivo, agora teve um novo motivo, joga lá para frente. A gente não pode ser insensível, isso foi um ponto que você tocou lá atrás, a gente não pode, Matheus, ser insensível de achar que num problema de crise econômica gravíssimo, em que as empresas estão tentando sobreviver, vai todo mundo contratar um DPO com o famoso Claro. salário de 40 mil reais. Como né? dizem por aí, né? Como dizem por aí, né? Certamente, a gente tem que ter uma Claro, sensibilidade que nesse momento não vai dar para atingir claro. aquele ponto ótimo, mas a gente já está super atrasado em reconhecer que é fundamental a gente ter essa governança agora, o mais robusta possível, e que o enforcement chegue o quanto antes também, mas que o enforcement regulatório e institucional venha junto com o aumento de consciência crítica das pessoas sobre o valor desses dados e que entendam que isso tem tudo a ver com campanhas eleitorais, com Claro, eleições e política de forma geral. Não dá para claro. falar em campanha eleitoral, eleições, sem falar em dados e internet. Então, acho que esse foi o nosso propósito aqui hoje, para Sim. jogar um pouco mais sobre isso. E eu acho que basta que a gente se lembre, eu gostava de falar isso muito para os meus alunos, de que o conceito de política está diretamente, óbvio, atrelado ao conceito de poder, e o poder, ele não é só o poder político do político, quer dizer, as relações de poder, elas estão no nosso dia a dia, e se, usando aquele velho chavão, né, que os dados, não que são o novo petróleo, mas se a posse de dados gera poder ou permite que um lado exerça o poder, então proteger esses dados é a melhor maneira de fazer com que a política talvez melhore, né? Em última instância. Então, e é engraçado, porque essa frase de que o dado pessoal é o novo petróleo, né, lá em 2011, o Fórum Econômico Mundial, lá o para petróleo trás. é um bem escasso, a informação não, mas o interessante é que agora o barril de petróleo entrou no negativo. Tá lá embaixo, né? Tá mais valiosa a informação do que nunca comparado ao petróleo, né? Claro. Eduardo, a gente tem mais 2 minutinhos, acabou de abrir o negócio, então eu quero só finalizar, claro, agradecer a sua presença, que foi assim extremamente enriquecedora, não só para quem assistiu, mas para mim também. Eu agradeço muito você ter aceitado o convite. Esse bate-papo sempre é bastante engrandecedor, eu diria, para mim, e tenho a certeza que para todo mundo que nos assistiu. Imagina, e deixa aí Matheus, mais um minutinho aí para últimas palavras. Imagina, para mim é uma honra gigantesca, acompanho de perto o seu trabalho, vamos seguir nessa parceria. Eu acho que você é uma das pessoas que mais contribui, né, para o debate da proteção de dados, com uma visão muito arejada, interdisciplinar. Então, eu sou um dos principais seguidores, de maneira que, poxa, foi um prazer para mim. Boa, essa conversa boa, obrigado. aqui. Espero que a gente tenha conseguido agregar para as pessoas que acompanharam essa live aqui.
E vamos desdobrar isso mais, Com né? Em outras certeza. conversas também. A Com nossa certeza. ideia é Com transmitir certeza. o conteúdo. O Boa. valor do conteúdo está no compartilhamento, né? Claro, Então, que a gente claro. possa se valer das Aliás, telas digitais para isso também. claro, falando em compartilhamento, tem aqui literalmente 45 segundos, então só para dizer para todo mundo que está assistindo, não sei se todos sabem, que o Eduardo tem os 3 livros dele que estão disponíveis nessa onda de compartilhar. Procurem, que vale a pena, são excelentes. Recomendo para todo mundo. Legal. Eduardo, obrigado mais uma vez. Obrigadíssimo, Matheus. Obrigadíssimo a todo abração. mundo, pessoal. Até a próxima. Tchau, pessoal. A gente se fala. Tchau, tchau.